A gente ouviu um depoimento semana passada, olha, eu fui numa viagem, minha filha pediu para bater bola com ela, fui ficar com meu marido e tive uma dificuldade, putz, não dá. E aí a pessoa tem esse insight e fala, preciso resolver esse problema. Porque o músico começou falando isso, que é uma coisa muito interessante. Essas coisas, elas vão tomando conta da vida da gente muito devagarzinho, né? Você tem uma dor, aí um pouquinho, aí você convive, vai passar, vai melhorar. Aí a dor vira uma limitação, mas se adapta. Se você caminhar, você deixa de ir, você vai de carro, você muda sua rotina. E aí quando você percebe, aquilo tomou conta da tua qualidade de vida, tomou conta do teu dia a dia. Então, para responder objetivamente a pergunta do Muzi, acho que é olhar para o paciente, é entender o que aquilo está representando no momento de vida dele, e ajudar ele nesse sentido de tomar decisão, né? Você faz uma técnica cirúrgica para quadril que eu, por exemplo, eu não conheci. Né? Eu vi cirurgia de prótese de quadril fazendo via lateral, né? O que é uma cirurgia extremamente invasiva, a gente mexe muito no músculo, o músculo ele fica debilitado. E você faz via anterior que protege muito o músculo, tá? Eu te pergunto isso também pelo seguinte, evidentemente que eu, com a minha noção das coisas, né, se eu tivesse uma lesão que eu soubesse que fosse para prótese, eu, por exemplo, preferiria ser operado enquanto eu tenho músculo. Né? Claro. Esse pensamento, ele é um pensamento que se confirma. Então, o que eu queria que você me explicasse? Por exemplo, se eu chegasse para você me operar, falar, Marco, eu tô com a lesão que você já conhece, você falou que isso daqui vai evoluir, e por mais que eu tenha pouca limitação de movimento hoje, eu sei que eu vou para uma prótese. Será que não é melhor operar hoje que eu tenho uma musculatura ok, de um homem de 45 anos, do que de repente esperar 55 ou alguma coisa que de repente aconteça de eu perder essa musculatura? Sem dúvida nenhuma. Então, isso faz parte desses argumentos para a gente ajudar o paciente a entender a lógica da indicação da cirurgia. A solução é essa. Qual é o melhor momento? Do ponto de vista óbvio, a saúde. Faz muita diferença operar uma pessoa com 60, com 70, com 80 anos, tal. Isso de um ponto de vista de saúde global. Do ponto de vista de reabilitação, de recuperação, a questão muscular faz muita diferença. Tanto que alguns bons resultados a gente tem quando o paciente se prepara para a cirurgia, inclusive, né? Faz um bom trabalho de reabilitação, ganha massa muscular ou não deixa perder tanta massa muscular. Então, essas condições, elas são muito melhores do que aquelas questões, aquelas situações que o paciente fica muito, muito debilitado, né? E tem uma coisa que o Demange gosta de falar muito, e eu já vou passar a bola para ele, que essa procrastinação, ela é perda de vida, ela é perda de qualidade, ela é perda de integração social. Então, assim, é muito ruim a pessoa se perceber limitada e não tomar uma decisão por qualquer outra razão, seja medo, seja desconhecimento. Meu pai tá cada vez se limitando cada vez mais, assim, penso que ele poderia fazer e que ele não está fazendo porque ele não toma essa... Agora ele está começando a fazer hidroginástica, a musculação na perna, porque basicamente a perna dele tá ficando zoada, entendeu? E ele era um atleta, e subir escada, essas coisas estão ficando dificuldade para ele. Eu falei, se você não começar agora, você vai ficar só de cama, ficar sentado. Que ele não... E aí a pessoa fica mais deprimida e tudo mais, né? Então é uma mudança de vida mesmo que faz isso daí, né? Já que você vai passar para o Demange, eu queria que também você falasse, existe, de acordo com o nível de debilidade da pessoa, muda o implante? Muda a cirurgia? Então, vamos lá. Assim, vocês passaram agora a bola para mim, eu vou falar algumas coisas que são bem interessantes. A primeira é que nem todo tratamento de desgaste é uma cirurgia. Claro. E muitas vezes a gente consegue com remédios, com comprimidos, com injeções, com bloqueios articulares, com exercícios específicos, com a hidroginástica, melhorar a qualidade de vida. Então muitas vezes a pessoa fala assim, não, eu não vou lá porque se eu for eles vão me operar. Não é verdade. 90% das vezes a gente com outras medidas consegue ajudar e eventualmente manter qualidade de vida a despeito do problema e a pessoa conviver bem com o problema. A gente chega na cirurgia quando isso é o ápice mesmo do problema e ele está limitando a pessoa. E o que é o limitando? Principalmente quando a gente pensa na artrose, que é esse desgaste, é a perda da autonomia. É a perda da capacidade de ser você mesmo, ser autônomo e fazer as coisas que você gostaria que seriam compatíveis com aquela idade. E a gente tem hoje
é interessante quando se faz pesquisa na terceira idade, 3 pilares que são os principais pilares da perda de autonomia. O primeiro, a gente como médico não consegue mexer, que é a autonomia financeira. É o indivíduo ser dependente de alguém porque ele não tem recurso nenhum para se autossustentar, se cuidar. O segundo é o pilar da autonomia cognitiva, que são essas diversas doenças. Vocês tiveram várias pessoas que já entrevistaram com Alzheimer, com demência, com esquecimentos, com uma perda da autonomia cognitiva. E a terceiro pilar é a autonomia do deslocamento. É o sujeito poder ir e vir para algum lugar, ele poder conseguir ir até a casa do filho, brincar com o neto, viajar sozinho ou qualquer coisa. E essa é uma perda de autonomia extremamente grave que as pessoas vão tendo aos poucos. E existe uma maneira de parar. Do mesmo jeito que a pessoa vai ficando um pouquinho esquecida e depois muito, e às vezes a família só percebe quando está extremamente, a pessoa vai perdendo a mobilidade e uma hora ela vai perdendo a autonomia. E isso traz, nas 3 pilares de perda de autonomia, um impacto psiquiátrico muito importante do ponto de vista de depressão, de tristeza, de perda da vontade de viver, de dependência com o outro. Então acho que isso é um pilar que a gente coloca que é importante, é a hora de tratar. E aí a pergunta que eu respondendo aí a pergunta do Paulo, o que acontece quando o sujeito vai tendo desgaste, ele vai tendo junto com o desgaste outros problemas. Eu só vou virar pra... Aí, ó. Opa, junto com o desgaste ele vai tendo outros problemas. Um deles que a gente vê é a pessoa começar a ficar com a perna bamba. Ela começa a ficar frouxa. Que é a pessoa que fala assim, eu não tenho mais firmeza, eu piso, meu joelho falha. E aí tem até medo de cair, bater a cabeça, cair, quebrar o quadril. E todo mundo fala, moxa, ele tá andando de vez em quando dá uma falhada. Quanto mais instável o joelho tá, ou seja, quanto mais falhando e quanto mais bamba, imagina uma roda que tá ficando muito solta, chega um momento tal que a cirurgia fica maior, que você além de ter que trocar o revestimento, você tem que dar firmeza nela e mudar eventualmente o tipo de implante. Para um implante que antes era um implante que dá uma qualidade de vida mais próxima do normal para o joelho e com uma durabilidade mais longa, às vezes para um implante que vai dar uma durabilidade menor, uma qualidade de vida pior. Então, aquela pessoa que acha que fala, eu ganhei 2 anos adiando 2 anos a cirurgia. Se ela ficou com uma estabilidade maior, no final ela perdeu 10 de durabilidade lá na frente. Então acabou não ganhando e sofreu. O segundo situação que pode acontecer é quando a pessoa não dobra mais direito, não estica direito, não mexe mais o quadril tá ficando duro, que não se movimenta, o joelho não estica mais a perna. A pessoa não consegue sentar num vaso. Não consegue sentar num vaso, não consegue dobrar direito. A gente na cirurgia tem que devolver isso. A cirurgia fica maior, porque além de trocar o revestimento, você tem que devolver o movimento. Ou a gente tem situações de desvio. Você olha para a perna da pessoa, ela começa a entortar, que você fala, nossa senhora, está extremamente fora. A hora que o alinhamento da perna começa a ficar muito fora, a cirurgia também fica maior, porque, de novo, além de revestir, você tem que realinhar. E tudo isso traz uma recuperação mais lenta, uma cirurgia mais complexa. E é isso que a gente coloca, que às vezes a pessoa não está postergando a cirurgia, ela está procrastinando. Entendi. Ela está atrapalhando a qualidade de vida, não vivendo os anos que vem, porque assim, se o sujeito tem um neto, o neto tem 5 anos de idade, se ele atrasa 10 anos sem brincar com o neto depois tem 14. Ele opera e fala, agora meu neto tem 14, não brinca mais comigo do jeito que imaginava com ele com 5 ou 6. Ele está atrasando a qualidade de vida, está dificultando o trabalho, atrapalhando a recuperação, então ele não ganhou nada, ele não postergou, ele procrastinou, jogou lá para frente. E nessa procrastinação é uma coisa muito interessante, quando a gente começa a conversar com colegas de outras áreas, eles falam, puxa vida, o sujeito não está fazendo exercício, como é que ele vai fazer exercício para proteger o coração, para emagrecer, para manter massa óssea? Bom, de exercício eu vou devolver a bola aqui, né? Porque não tem eu falar de exercício. Mas assim, muitas vezes a perda da mobilidade, ela não implica só na perda da autonomia do ir e vir, mas ela implica na perda da capacidade do indivíduo de se cuidar do resto da saúde dele. Porque ninguém nunca foi um cardiologista e o cardiologista falou, imagina, andar, não precisa, fica em casa vendo televisão, jogando videogame que você vai estar bem. Não precisa. Emagrecer, você joga xadrez, você emagrece. Você tem que fazer exercícios, tem que pôr o corpo pra mexer. Aí a pessoa fala, mas eu não consigo mexer. Então toma um monte de anti-inflamatório, isso é uma bomba pro corpo, machuca demais. E a gente vai estar machucando o rim. E tudo isso a pessoa tem que levar em consideração, e aí tá a função do médico de pôr todas as cartas na mesa, mostrar para onde eu poderia levar essa pessoa. E aí sim tomar uma decisão conjunta. Mas de exercício, acho que se você quiser comentar o que eu falei, da importância do exercício na terceira idade. A preocupação que eu tenho é justamente aquilo que às vezes as pessoas têm muita vergonha de discutir. Sabe que um dos elogios mais bacanas que eu recebi de um paciente meu com mais de 60, né, que voltou, por exemplo, a ter uma relação íntima com a mulher.
porque ele estava acostumado a usar medicações para ereção, né? Só que chega uma hora que aquilo lá não vai funcionar, né? Porque na verdade o que a pessoa não tem? Ela não tem condicionamento físico. Né? E no caso de você ter uma diminuição da sua mobilidade, depois que a gente atinge o que é a nossa maturidade muscular máxima, aos 35 anos de idade, né? Quando a gente é sedentário, né? Quando a gente treina, essa maturidade ela é atingida antes por conta do treinamento de força. Mas quando a gente atinge os nossos 35 anos de idade, depois disso, o sedentarismo ele cobra um preço muito alto. A gente chega a perder 1% de massa muscular por ano de vida. E quando você observa isso, não é que você está perdendo músculo estético, você está perdendo músculo funcional, você está perdendo força, você está perdendo mitocôndrias, você está perdendo capacidade metabólica, ou seja, você começa a cansar para andar rápido um quarteirão, você começa a cansar para subir um lance de escada. E é muito comum as pessoas elas se esquecerem de outras coisas. E uma das coisas que as pessoas se esquecem, elas começam a deixar de lado, é justamente o que é a função íntima. E pra gente, uma dos sintomas de fazer com que a pessoa, por exemplo, ela consiga fazer um exercício cardiovascular é justamente ela conseguir ter uma relação sexual satisfatória. Não só porque ela precisa aguentar, porque é uma intensidade física vigorosa, mas porque as funções vasculares, elas respondem ao que é a atividade física. Então é diferente a vasculatura de um sujeito que treina, é diferente a vasculatura de um sujeito que não treina. E imagina numa situação que eu tenho, por exemplo, uma artrose de quadril, eu tenho uma artrose de joelho. Ah, tem opções? Tem, você pode fazer um cicloergômetro de braço, né, que é uma máquina que parece uma bicicleta para você fazer com as mãos aqui. Bom, se você não tem opção, tudo bem, eu acho que a gente tem que abraçar aquilo que aparece para nós para que a gente consiga fazer. Agora, se a gente tem opção, poxa, imagina o que é a dificuldade de uma pessoa, ela ter que usar a musculatura de uma forma que ela não é eficiente, levando o que é um membro inferior, que não é feito para fazer movimentos cíclicos de repetição, fazer esses movimentos, ganhar muitas vezes lesões no membro superior, porque você não está falando de uma pessoa treinada que está fazendo cicloergômetro. Você está falando de uma pessoa destreinada, que tem uma condição muitas vezes patológica de uso do seu aparelho locomotor e que está sendo obrigada a realizar uma atividade física para ganhar capacidade cardíaca ou cardiovascular que ela não tinha. Ou seja, muitas vezes numa condição muito acima do que aquelas articulações elas toleram, o que aqueles músculos toleram, o que aqueles tendões toleram, que a gente paga um preço alto para ter mobilidade. Né? O que a gente paga de preço de mobilidade, na verdade, é o quanto essas articulações, o quanto os nossos músculos, eles conseguem manter essa integridade para que justamente não haja desgaste. Então, desse paciente em especial, né, o que ficou a lição para mim? Ficou a lição que o paciente não é só a queixa que ele te faz, ele é o indivíduo que ele representa, como a gente. Homem, esposo, pai, filho, né, todas essas coisas fazem diferença. Você sabe o que é interessante, né? Quando a gente trata e devolve mobilidade para o paciente, a gente tem um prazer enorme da pessoa virar e falar: minha vida melhorou demais, mas os arredores, todo mundo fala isso. O filho, o irmão, etc. Todo mundo comenta. Já é legal, até fazer um gancho, que quem sofre mais e primeiro sempre é quem está perto. Claro. Porque o paciente tem tolerância. Então você fez o exemplo, citou o exemplo do seu pai, é um ótimo exemplo. Provavelmente você está mais incomodado ou sua mãe está mais incomodada. Mas minha mãe está lá enchendo o saco dele. Né? Porque está perto. E essas pessoas têm essa mesma satisfação depois. Você sabe, todo mundo tem exemplos perto, né? Eu tenho um exemplo agora para contar, já que a gente pode descontar causa. E eu perguntei se eu podia. Eu operei minha sogra. Eu fiz prótese nos joelhos, nos 2 joelhos da minha sogra. Cara, eu gosto da minha sogra. Não, eu gosto da minha sogra. Eu gosto dela. Aliás, sogra, se você estiver assistindo, eu gosto todas de as próteses nela. Vocês fazem lobotomia? Negócio de abrir a cabeça.